Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel César, caso você ainda não me conheça. E nesse vídeo eu vim bater um papo com vocês para contar sobre como eu consegui juntar R$ 10.000 em 1 ano e meio sendo estagiário. E vou te dar aí também 5 dicas para que você consiga juntar esses 10 mil também ou algum outro valor aí que você pretenda estar juntando. Bom, eu vou contextualizar vocês, né, sobre como surgiu essa ideia de juntar esses R$ 10.000. No início do ano passado, no início de 2024, lá para fevereiro, me veio essa necessidade juntamente com a vontade de juntar um valor significativo. Então eu defini que iria juntar R$ 10.000 no menor tempo possível que eu conseguisse. No início ali, quando eu decidi juntar esse dinheiro, eu não tinha muito claro sobre o que eu iria fazer com esse valor, com esse montante. Só que eu percebi que era muito importante eu definir um porquê, um objetivo do que eu iria fazer com esse valor, porque senão a caminhada, né, de economizar, de juntar esse dinheiro iria ser mais árdua. Porque se a gente não tem um objetivo claro sobre o que fazer com esse dinheiro, os sacrifícios que a gente vai precisar fazer ao longo dos meses vão se tornando mais pesados, vão se tornando um fardo maior do que, por exemplo, quando a gente tem um objetivo claro. Então a gente sabe o porquê a gente precisa daquele dinheiro. Então os sacrifícios que a gente vai fazendo ao longo do tempo vai se tornando menos sacrificantes, né? Menos pesados, não ficam um fardo tão grande. Então no início ali eu fiquei na dúvida se eu deveria fazer uma reserva de emergência, se eu deveria realizar meu sonho e fazer uma viagem internacional que eu quero muito, se eu deveria comprar algum objeto de tecnologia que eu gosto muito também. Só que aí eu pesei entre a vontade e a necessidade e cheguei à conclusão que eu deveria comprar uma moto. Eu tenho uma moto já, um modelo mais simples, porém ela é um modelo mais antiga também. Então chegou um momento que eu entendi que eu precisava trocar por um modelo mais novo. E aí eu uni a necessidade com a minha vontade e defini que iria juntar os R$ 10.000 para comprar uma moto de um modelo mais novo, um modelo mais esportivo, mais bonito, um modelo mesmo que eu queria e que eu tenho interesse. Então eu defini que iria juntar esse valor para comprar uma moto nova. Sobre esse valor ser uma reserva de emergência, realmente eu considero muito importante. Cada pessoa tem uma reserva ali de emergência, né, de pelo menos uns 6 meses do custo de vida de cada pessoa. Porém, eu cheguei à conclusão que não seria esse o momento de eu fazer uma reserva de emergência, porque de fato eu estou precisando comprar diversas coisas, né, e dentre elas a moto. Então eu entendi que vai ficar ali para um segundo momento. Até porque eu consegui juntar esses R$ 10.000, já passei desses R$ 10.000. Então eu já criei essa mentalidade, né, de economizar, de juntar esse dinheiro, de juntar dinheiro como um todo. Antes eu não tinha, agora depois desses meses todos, eu entendi que eu desenvolvi essa habilidade e essa inteligência emocional para conseguir juntar 10 mil ou até mais, até um valor maior se eu quiser. E também esse valor que eu juntei aí ao longo desse tempo, ele ainda está na minha conta e esteve ao longo desses meses. Então meio que é a minha reserva de emergência, porque eu ainda não comprei a moto, ele está na minha conta rendendo e ao longo dos meses, se eu precisasse de alguma emergência, fosse realmente algo que eu necessitasse comprar, eu iria tirar e tirei inclusive para comprar o que eu precisasse ali numa emergência, no caso de uma emergência. Então, ao longo desses meses que eu fui juntando esse valor, foi também a minha reserva de emergência. Vai deixar de ser porque eu vou comprar a moto, né? Vou realizar ali o meu objetivo. Porém, ao longo do tempo, serviu também como a minha reserva de emergência, sim. Porque eu tinha claro que se eu precisasse, eu poderia dispor ali desse valor para comprar algo que eu realmente estivesse necessitando no caso de uma emergência. Então, depois que eu defini o quanto eu iria juntar e o porquê eu iria juntar esse valor, para que eu iria juntar esse valor, eu precisei definir algumas estratégias sobre como eu iria juntar esse valor. Eu sou estagiário de direito. Atualmente eu faço estágio em um escritório de advocacia. Ano passado, início de 2024, eu estava em um outro escritório de advocacia em que eu ganhava R$ 1.000
todos os meses. Então, durante o meu planejamento ali, eu tive que fazer uma conta básica, né, que é pegar os 10 mil reais que eu queria juntar e dividir pelos 12 meses de um ano. E fazendo essa conta, a gente chega que os 10 mil dividido por 12 dá uns R$ 833 mais ou menos. E eu percebi que não iria conseguir juntar esse valor, sendo estagiário e ganhando R$ 1.000 por mês. Eu não iria conseguir juntar R$ 833 cada mês, né? Até porque eu tenho as minhas contas, tenho as minhas obrigações. A partir daí eu tive que traçar uma outra estratégia. No escritório que eu estava ano passado, tinha plano de metas. Então eu recebia um valor a mais se eu batesse as metas de cada mês. No início não era assim, aí depois de uns 5 meses que eu estava lá que começou a ter esse plano de metas. Então eu me esforcei bastante para ganhar esse valor a mais todos os meses. Variou bastante ao longo dos meses, a partir de quando começou a ter esse plano de metas, né? Teve meses que eu ganhei o dobro, teve meses que eu ganhei metade, teve meses que eu ganhei menos. Sempre R$ 1.000, os fixos que eu tinha, e depois variava muito até o dobro, então eu poderia ganhar até R$ 2.000 todos os meses, mas variava bastante, né? Não era sempre que eu ganhava o teto máximo ali das metas, de R$ 1.000 a mais. Então teve meses que eu ganhei R$ 500 a mais, teve meses que eu ganhei 300, 400, variou muito. Então a primeira estratégia, né, que eu agarrei aí para conseguir aumentar os meus ganhos, para que eu conseguisse juntar esses R$ 10.000 no menor tempo possível, foi realmente esse plano de metas que tinha lá no escritório que eu estava estagiando. A partir daí, eu tracei outras estratégias, né? Tiveram que ter outras estratégias, porque mesmo tendo o plano de metas, eu ainda iria levar um bom tempo para juntar esses R$ 10.000 se fossem só essa estratégia, né? Ganhar esse valor a mais. Até porque eu saí do escritório que eu estava fazendo estágio por diversos motivos, mas no escritório que eu estou atualmente, eu ganho R$ 1.250 mensais. Então, no escritório que eu estou atualmente, não tem essa questão do plano de metas, né? Eu saí para ganhar menos em tese, né? Porque o valor fixo no outro escritório que eu estava era R$ 1.000 e o valor fixo nesse que eu tô é 1.250. Porém, não tem a questão do plano de metas. Mas eu tive que fazer essa escolha por diversas questões que, se vocês quiserem também, eu posso gravar um outro vídeo explicando, dando dicas nessa questão de estágios. Mas, enfim, teve essa questão também aí no meio desse tempo, desse caminho, né? E tive que me dispor de outras estratégias também, porque ficar só nessa questão do plano de metas não iria ser sustentável, né? Eu iria gastar um tempo maior para juntar esses R$ 10.000 se fosse só essa questão das metas. E teve a questão que eu saí do escritório que eu estava também. Então, diminuiu aí esse valor que eu estava ganhando. Então, eu tive que desenvolver essas outras estratégias, que é as estratégias que eu vou falar para vocês nas 5 dicas para que vocês consigam juntar esses R$ 10.000 também, né? Então, vou falar o que eu apliquei e o que pode funcionar aí para vocês também, para que vocês consigam juntar esses 10 mil ou até mesmo algum outro valor aí que vocês quiserem. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, pessoal, porque esse vídeo não é para todo mundo. Eu sei que cada pessoa tem uma realidade distinta, cada pessoa tem privilégios diferentes, outras pessoas não têm nenhum privilégio, outras têm muitos, outras têm poucos. Enfim, esse vídeo não é para todo mundo. Eu sei que cada pessoa tem uma realidade. Eu, por exemplo, moro com os meus pais, então eu não tenho que pagar conta de água, de luz, telefone. Eu não tenho esses custos fixos de moradia, por exemplo. Então tem pessoas que realmente têm essas contas ou tem outros tipos de contas. Tem pessoas que, né, gastam muito com remédio, tem pessoas que gastam com transporte, tem pessoas que... Enfim, cada realidade é uma realidade. Então você vai pegar as dicas desse vídeo e ver o que você consegue aplicar na sua vida. Precisa vir me criticar falando que conseguiu juntar porque mora com os pais. Pra mim é muito difícil porque eu tenho que pagar a conta de água, conta de luz, conta de não sei o quê. Tenta extrair aquilo que for bom e que sirva para você. Porque eu sei que cada pessoa tem uma realidade diferente, cada um tem seus privilégios, né? Uns mais, outros menos. Então é importante eu falar isso antes que venham os comentários maldosos nesse sentido, né? A dica desse vídeo é para quem se identifica com a minha situação, né? Eu faço faculdade e faço estágio.
E mesmo assim, né, eu tenho os meus gastos, apesar de não ter gastos com custos de moradia, por exemplo, né? Meus pais não me dão roupa, não me dão dinheiro para gastar com lazer, não me dão não gastam comigo na questão dos estudos, por exemplo, até porque eu sou bolsista na minha faculdade, mas questão de livro, questão de trabalho, não me dão nada, me dão ali os gastos de moradia somente. O restante, tudo eu quem custeio, né? Gasolina da moto, manutenção da moto, por exemplo, que eu tenho. Então, eu também tenho esses gastos fixos. Então, eu tenho as minhas contas e as minhas obrigações. Então, não é porque eu tenho certos privilégios, como, por exemplo, morar com os meus pais, que foi fácil juntar esses 10 mil reais. Pelo contrário, foi muito difícil. Eu tive que abrir mão de muita coisa, traçar muitas estratégias, porque senão eu não iria conseguir juntar esses 10 mil reais no tempo que eu juntei. Eu poderia até conseguir juntar, mas num tempo muito maior ao que de fato eu efetivamente consegui juntar. Então bora lá, eu anotei aqui as dicas, né, e as estratégias que eu utilizei para conseguir juntar esses 10 mil reais no tempo que eu consegui juntar, que foi cerca ali de 16 meses. Comecei em fevereiro, fui terminar em agosto de 2025. Então, primeira dica é: tenha um objetivo com o dinheiro que você pretende juntar. Igual eu falei no início do vídeo, se você não tiver um objetivo claro do porquê você quer juntar esse dinheiro, do para que você quer juntar, o que você vai fazer com esse dinheiro, a caminhada vai se tornar muito mais árdua. Você vai se perder no caminho, muito provavelmente, porque você vai ter que fazer concessões, né? Vai ter que fazer sacrifícios. Então, se você não tiver um porquê você quer juntar esse dinheiro, você não vai fazer esses sacrifícios, vai se perder ao longo do tempo, vai fazer um mês sim, um mês não, então vai juntar um dinheiro num mês, no outro vai deixar para lá, vai abrir mão. Então é muito importante você ter um objetivo, o porquê você quer juntar o dinheiro que você quer juntar. Porque se você não tiver, você vai se perder e não vai conseguir juntar esse valor. Você vai falhar durante a sua caminhada. Então, defina um motivo do porquê você quer juntar esse dinheiro. É para reserva de emergência? Maravilhoso. É para comprar um carro, uma moto, fazer uma viagem? Você tem que definir aí o que é importante para você e o porquê você quer juntar esse montante. Após isso, a caminhada vai se tornar menos árdua. Vai ser árdua da mesma forma, mas você vai ter um norte ali do porquê você está fazendo os sacrifícios que você está fazendo. Segunda dica é: corte gastos invisíveis. Gente, durante esses meses aí que eu estive juntando esses 10 mil reais, eu entendi que eu iria precisar cortar os gastos que estavam invisíveis na minha rotina. Por exemplo, o caldo de cana. Geralmente, final de semana eu dou uma corridinha, uma caminhada e vez ou outra eu paro para tomar um caldo de cana, comer um pastel. E eu sempre pegava, né, o tamanho grande, porque era o que mais me saciava. Só que no caldo de cana sempre tem o chorinho do caldo. Então eu entendi que, por exemplo, eu pegava o tamanho de 500 ml. Sempre o de 500 ml me satisfazia, me enchia. E aí depois o carinha lá do caldo de cana pegava e voltava enchendo o copo de 500 ml com o chorinho do caldo. E aí eu entendi que eu não precisava mais pegar sempre o tamanho de 500 ml. Eu poderia pegar o tamanho P, porque sempre, no fim das contas, eu iria tomar as 500 ml de caldo de cana, porque o carinha do caldo sempre passava enchendo o copo novamente com o chorinho. A partir desse momento que eu percebi isso, eu sempre pego agora o tamanho P, porque é mais barato, né? Então eu evito de ter esse gasto desnecessário e mesmo assim eu ainda continuo tomando ali as minhas 500 ml de caldo de cana, que me satisfaz super bem. Então eu não preciso mais pegar o tamanho maior, né, mais caro, porque eu me satisfaço com 500 ml e não preciso tomar 1 litro, né, porque ele sempre passa enchendo de novo o copo. Então eu percebi que esses gastos da rotina, né, era um gasto invisível e burro, né? Então eu passei a direcionar esse gasto de forma inteligente. Quando eu percebi isso, me veio esse estalo na cabeça. Agora eu sempre pego o tamanho P. Outro gasto invisível e desnecessário é presentes, né? Eu sempre fui, né, de presentear ou dar uma coisa ou outra para alguém. Então cortei esse gasto. Eu entendi que eu não posso ficar agradando outra pessoa em desfavor meu.
né? Então, se o meu objetivo é juntar dinheiro, então eu entendi que eu não posso mais presentear, seja mãe, pai, conhecidos, amigos, não. Eu decidi que eu iria cortar isso. Exceto, tipo assim, sei lá, eu tenho um aniversário pra ir. Você não vai ir pro aniversário sem levar o presente, né? Mas presentes aleatórios e avulsos, eu entendi que eu não poderia fazer, porque eu não poderia dispor desse dinheiro se eu quisesse juntar os 10 mil reais no menor tempo possível. Então, a partir desse momento, quando eu entendi isso, eu parei de presentear também, seja quem fosse. E entendi que esse era um gasto desnecessário, né? Porque eu não poderia ficar presenteando as pessoas dessa forma. Então, ok, pode ser que desagrade determinada pessoa, pode ser que sim, mas você não pode ajudar outra pessoa sem estar se ajudando primeiro. Então, exceto se for um caso excepcional de um aniversário que você quiser muito ir, porque se você não ir, você não precisa levar presente, inclusive. Então, se você tiver uma festa, né, realmente quiser ir, aí você vai ter que levar um presente para ficar uma coisa muito feia, né? Mas você pode não ir para a festa, ou você pode também evitar presentear as pessoas de forma aleatória aí, porque já vai ser uma economia muito grande que eu fiz e que deu super certo, porque eu economizei bastante. Outra economia, né, que eu entendi que eu poderia fazer, né, é com iFood. Eu gosto muito de pedir comidas delivery, né? Até por praticidade, por conta da minha rotina, do tempo, e porque eu gosto também. Só que iFood consome um dinheiro da gente, que a gente, no fim do mês, quando a gente vai ver, a gente tá mais pobre, porque é muito gasto com delivery, né? Porque geralmente você paga a entrega, paga um valor maior no aplicativo por conta que as empresas, né, os restaurantes colocam valores maiores no aplicativo porque eles têm que pagar uma porcentagem ali para as empresas, como por exemplo o iFood. Então é só gasto, delivery é só gasto. Mas eu não iria deixar de pedir 100%, né? Até porque vez ou outra eu precisei pedir de fato. Só que eu entendi que na minha casa tem 5 pessoas, 5 moradores. Cada pessoa que mora aqui tem uma conta do iFood. Então, geralmente o iFood, vez ou outra, pelo menos uma vez por mês aqui na minha cidade, na minha região, o iFood sempre disponibiliza aquelas listas de tudo por 99, tudo por 4,99, tudo por 10 reais. Então, como aqui em casa somos 5, sempre que eu precisava pedir algum tipo de delivery, eu pedia da conta de alguma pessoa daqui de casa. Então, eu ficava revezando, né? Na minha, no dos meus irmãos, no dos meus pais, para sempre que ficava essa alternância entre os pedidos, sempre tinha essas promoções de tudo por 99, tudo por 4,99, sempre tinha essas listas quando eu pedia iFood. Então eu defini para mim que sempre que eu fosse pedir delivery, eu iria pedir só se tivesse essas listas promocionais no aplicativo. Se não tivesse, eu não pedia. Então ao longo dos meses, eu sempre pedia delivery, mas com a condição de que sempre fosse com essas listas promocionais. E deu super certo, porque sempre que você faz pedidos de forma alternada, de forma espaçada, o aplicativo, o algoritmo do aplicativo, pelo menos eu já percebi isso, né? O algoritmo do iFood, ele entende que você tá um tempo ali sem fazer pedidos. Então ele sempre disponibiliza essas listas promocionais. Então sempre eu pedia do meu, depois dos meus pais, depois dos meus irmãos. Então ao longo dos meses, meio que na minha conta, por exemplo, eu fazia um pedido por mês. Então alternava sempre um pedido por mês em cada uma dessas contas dos meus familiares. Então o algoritmo entendia que eu estava um tempo já sem pedir em cada uma das contas, porque eu fazia um por mês. Então sempre o iFood disponibiliza essas listas promocionais para cada uma dessas contas, porque o algoritmo entende que a gente está um tempão já sem fazer novos pedidos. Então para fazer um agrado, né, estimular a fazer um novo pedido, ele sempre disponibiliza essas listas promocionais. Pelo menos aqui na minha cidade, na minha região, eu entendi que sempre funciona assim. O algoritmo daqui é sempre assim. Sempre que a gente demora a fazer um pedido ao longo dos dias, dos meses, o algoritmo disponibiliza essas listas promocionais para incentivar mesmo o consumidor a fazer novos pedidos. Outra economia que eu fazia também relacionada aí nos deliveries é retirar no local, né? Geralmente o frete é 5, 10, 15 reais, depende muito, né, da loja e da distância, mas é um frete caro, né, que consome ali um valor grande. Então, se eu
estava disponível e tenho moto, igual eu já falei, eu posso sempre ir buscar no estabelecimento e retirar o pedido, né? Então eu sempre que queria pedir algum delivery, no geral, se não tivesse entrega grátis, eu iria até o local e fazia a retirada. Até porque pagar R$10 de entrega, R$10 eu encho o tanque de gasolina, coloco metade do tanque de gasolina da minha moto. Então é uma economia muito grande que eu percebi aí que eu poderia fazer. Óbvio, né, pessoal? Uma economia maior mesmo é você fazer a sua própria comida, né? Fazer o preparo aí das suas refeições. Mas, eventualmente, na rotina corrida de todo mundo que trabalha, estuda, enfim, a gente, vez ou outra, vai precisar pedir, sim, um delivery. Então, se tem o delivery para facilitar a nossa vida, por que não? Eu decidi que eu poderia, sim, fazer o pedido de delivery, condicionado que sempre fosse aí nessas listas promocionais do iFood. A terceira estratégia que eu utilizei para conseguir juntar o valor no menor tempo possível foi comprar somente o necessário. Eu comprei ao longo desses 16 meses só realmente o que eu precisava. Minhas roupas estão desgastadas, estou precisando de tênis, estou precisando de várias coisas, pessoal. Só que eu entendi que eu quero, mas eu preciso. Eu entendi essa diferença. Então, se eu só comprei de fato o que eu precisava, o que eu quero, eu fui postergando, fui deixando para depois, porque eu queria juntar no menor tempo possível, então realmente eu só comprava aquilo que eu estava precisando. Minha Havaiana quebrou esses dias, fiquei com dor no coração, mas tive que comprar, porque eu não ia andar descalço. Realmente era um objeto, né? Era um produto necessário, eu precisava de uma sandália aí para caminhar. Então, realmente eu tive que dispor desse dinheiro. Mas coisas supérfluas, né? Como roupa, sapato, viagens, enfim, essas coisas todas supérfluas, produtos de tecnologia que eu gosto muito, eu fui postergando e deixando para depois. Só comprei realmente o necessário. Então, se você quer juntar dinheiro no menor tempo possível, você vai ter que fazer esse sacrifício. Você vai ter que comprar só realmente o que você precisa. Você vai precisar fazer esse filtro e comprar realmente só aquilo que você não pode ficar sem, que é imprescindível. Porque senão você vai até conseguir juntar o valor que você definir, mas o tempo vai ser maior para você juntar esse valor. E como eu queria juntar no menor tempo possível, eu realmente abri mão. Foi muito difícil, pessoal. Eu sou consumista, eu era, né, consumista, muito consumista, e para mim foi muito difícil ao longo desses meses comprar só realmente aquilo que não tinha jeito, quebrou não sei o que. Eu só comprei realmente aquilo que eu precisava comprar. A moto mesmo, da manutenção, precisava, deu um vazamento no óleo, tem que consertar, você vai fazer o quê? A moto precisa rodar, por exemplo, então eu tive que pagar a manutenção da moto. Foi 200 ou foi 300 reais uns meses atrás aí que eu tive que fazer a manutenção. Mas era algo realmente necessário. Agora, coisas supérfluas eu fui deixando para depois. Até hoje, mesmo já tendo juntado esse dinheiro, eu ainda não comprei tudo que eu tô precisando. Eu abri muito mão ao longo desses meses das coisas que realmente eu queria. E aí, tinha coisas que realmente eu tava precisando, mas não era exatamente... Eu queria e tava precisando, mas não era realmente super necessário. Como, por exemplo, roupas, né? Roupas, elas desgastam, desbotam, enfim... Então, realmente, eu queria roupas novas e precisava, mas não era algo estritamente necessário. Então, eu fui deixando para depois. Então, até hoje, eu não comprei roupas novas, por exemplo, que eu estava precisando. Tenho que comprar, inclusive. Mas a mentalidade minha mudou muito ao longo desses meses já. Então, deixei de ser menos consumista. Eu era muito consumista. Ainda sou, mas deixei de ser muito consumista. Então, hoje eu estou menos consumista. E aí minha mentalidade já mudou muito ao longo desse tempo, então até hoje eu não comprei o que eu estava querendo e precisando. Estou aí aos poucos me organizando novamente para definir novamente as minhas prioridades. Talvez eu vá juntar de novo algum outro valor, definir novas metas, né? Mas enfim, é muito importante você traçar essa estratégia, porque eu considero ela uma das mais importantes. Se você quiser juntar no menor tempo possível, você vai ter que comprar somente o necessário, economizar o máximo possível para que você consiga juntar o máximo possível todos os meses. E para fazer isso, como é que a gente faz? Só comprando aquilo que é realmente, estritamente necessário. Quarta dica, pessoal, quarta estratégia que eu utilizei para juntar esses 10 mil reais foi comprar tudo no dinheiro, no débito, no Pix.
não usei o cartão de crédito, porque o cartão de crédito ele é uma armadilha muito grande, porque é um empréstimo, né? Você compra com aquele dinheiro que você não tem. Então eu entendi que para eu ter uma noção maior daquele valor que eu tinha disponível todos os meses, eu passei a comprar somente no débito ou no Pix, né? Mais no débito porque é mais prático ali, só encostar por aproximação. Mas é muito melhor você ter a consciência do quanto está saindo do que você criar uma ilusão falsa com o cartão de crédito, né? Usar um dinheiro que você não tem. Então, quando você compra no débito, você vê o dinheiro saindo ali da sua conta. Então, gera aquela dor, ai meu Deus, é R$ 100 a menos comprando isso. Você vai sentir, é como uma facada toda vez que você compra no débito, né? Porque você vê o dinheiro saindo ali da sua conta. E isso gera uma dor, gera um desconforto, então você fica ali mais resistente, mais pão duro, vamos dizer assim, né, para comprar determinadas coisas. E isso faz você economizar muito ao longo aí dos meses, né? Então comprar tudo no dinheiro é um fator muito importante que eu utilizei e que eu considero muito importante caso você queira aí juntar o seu dinheiro, né, no menor tempo possível. Ah, e outra coisa, sempre peça desconto, né? Já que você vai comprar tudo no débito, no dinheiro, peça desconto. Essa foi uma das habilidades mais importantes que eu aprendi ao longo dos anos aí. Não foi exatamente agora que eu desenvolvi essa habilidade, mas ela é muito importante. Eu entendi isso, abriu assim um portal na minha mente quando eu entendi que a gente poderia pedir desconto, né? Já que a gente vai comprar em dinheiro, em cash, por que não pedir em desconto? O não a gente já tem. Então antes eu não pedia desconto. Hoje, tudo que eu vou comprar, exceto, por exemplo, estou no supermercado, a gente sabe que é aquele valor fixo ali que não vai ter muita negociação. Mas se é um estabelecimento que a gente trata diretamente com o vendedor, principalmente, a gente sabe ali que tem uma margem para desconto. Então eu já chego perguntando quanto é o desconto pagando à vista. A forma mais correta é a gente perguntar quanto é o desconto e não se tem um desconto, porque aí cria a alternativa do vendedor falar que não tem desconto, né? Agora, quando você pergunta quanto é o desconto, aí já cria essa brecha para ele responder a porcentagem que é o desconto e não se tem ou não desconto. Então, gente, peça desconto. Se você vai comprar em dinheiro, principalmente, porque você está pagando ali à vista, então o vendedor vai te dar um desconto geralmente, né? Nem que seja de 10%, 5%, não sei. Se você está pagando à vista, principalmente de produtos com valor maior, um valor mais agregado, por que não pedir desconto? Deixa a vergonha para lá, sabe? O não você já tem. E usar essa estratégia me fez economizar muito ao longo desses meses. Tudo que eu comprava, que eu via que tinha possibilidade de pedir desconto, quanto ao desconto? E sempre, no geral, eu ganhava o desconto pagando em dinheiro. Isso é muito importante caso você queira economizar e você vai levar para a vida essa dica, porque pedir desconto era uma objeção que eu tinha que, tô com vergonha, que não sei o que. Eliminei isso da minha vida, sou honesto, tô pagando, por que não pedir desconto? Se tiver, ele vai me falar, se não tiver, é um não a mais que você vai receber na sua vida. Então, gente, peça desconto. E por último, a quinta estratégia que eu utilizei para juntar R$ 10.000 no menor tempo possível foi fazer renda extra, fazer um dinheirinho extra, porque além das metas que eu ganhava, né, eu entendi que eu iria precisar ganhar mais, porque se eu quiser juntar no menor tempo possível, não bastava somente economizar, eu iria precisar ganhar ali um dinheiro a mais. Obviamente, quem trabalha, quem estuda, é difícil ficar fazendo renda extra, porque o tempo que a gente poderia estar descansando, a gente vai ter que estar trabalhando, né? Então, eu não fazia renda extra sempre, né, todos os meses. Eu fazia renda extra sempre que eu tinha gastos excepcionais. Então, nossa, esse mês realmente eu precisei ter esse gasto maior, sei lá, igual eu mencionei, na manutenção da moto que eu precisei trocar ali porque estava vazando óleo. Tive um gasto excepcional que não estava planejado. E aí, realmente, em meses que ocorriam assim, esses gastos extraordinários, eu realmente procurava fazer alguma renda extra. Porque renda extra, fazer sempre, diariamente, todos os meses, fica cansativo, eu sei. Então eu entendi que para mim seria importante
fazer sempre que eu tivesse gastos a mais. Para você talvez faça sentido buscar fazer essa renda extra sempre, né? Porque realmente você ganha menos, ou você quer juntar mais rápido. Enfim, para mim eu entendi que eu iria fazer essas rendas extras só quando eu tivesse uns gastos a mais. Óbvio que foi a maioria dos meses? Foi, né? Porque realmente no dia a dia a gente sempre tem um gasto a mais ali que foge do nosso planejamento. Mas foi importante porque eu entendi que eu precisava ter esse dinheiro a mais para ter uma segurança maior, né? Para eu conseguir fazer aquilo que eu queria, né? Não ficar muito com o orçamento totalmente apertado. Então eu procurei fazer esse dinheiro a mais. Como eu fiz? Bom, né? Eu estudo direito, faço estágio em escritório de advocacia, então já tenho ali um certo conhecimento de como fazer um dinheiro na área. Então eu prestei serviço para alguns advogados, além do escritório que eu já trabalho. Fiz freela, sei lá, para o Jus Brasil, que é uma plataforma muito conhecida aí. Fui aplicador de prova de vestibular e prova de concurso. Enfim, fui procurando essas formas todas aí de fazer um dinheiro a mais. Isso foi a estratégia que eu usei na minha área, né? Obviamente você pode fazer um estágio ou trabalhar em alguma área diferente que talvez essas estratégias não façam sentido. Mas aplicador de prova eu sei que todo mundo consegue, né? A pessoa não precisa nem ser estudada que, dependendo, ela consegue ali ser aplicador de prova de vestibular e concurso. Então, essa é uma estratégia que cabe para todo mundo. Então, busca saber aí na sua cidade, na sua região, como aplicar a prova, que já é uma renda extra sazonal, obviamente, que depende ali da data das provas, mas é uma renda que vale a pena, né? Caso você principalmente tenha um gasto ali a mais fora do seu planejamento. Gente, já ia me esquecendo de uma outra fonte de renda que eu faço dinheiro extra todos os meses. É uma dica super válida que todo mundo consegue aplicar. É através do programa de afiliados da Amazon e do Mercado Livre. Eu gravo vídeos falando sobre produtos que eu precisei comprar, produtos do meu interesse, e em cada vídeo eu deixo o link de afiliado na descrição do vídeo, nos comentários fixado nos vídeos, e isso me gera todos os meses comissões pelas vendas realizadas. Então, gravei inclusive um vídeo falando disso, né, sobre como é possível ganhar dinheiro no YouTube, mesmo com poucos inscritos. Eu tenho aí 500 e poucos inscritos, nem sou monetizado pelo YouTube, e mesmo assim, com os vídeos que eu já publiquei nesse canal, todos os meses eu recebo valores, né, pelas comissões geradas aí pelas vendas dos produtos que eu indico, dos produtos que eu deixo o link aí, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre. E essa é uma estratégia muito boa, porque eu posto os vídeos e deixo ele lá sem trabalho nenhum depois de editado, depois de publicado, e eles me geram uma renda passiva todos os meses por conta das comissões que eu recebo. Então essa é uma dica muito válida que eu utilizei sim para somar aí na minha renda para que eu conseguisse juntar esses 10 mil reais de forma mais rápida. É uma dica que vale super a pena. E caso você tenha interesse, né, de começar a gravar vídeos para o YouTube, eu vou deixar, né, falando de link de afiliado, eu vou deixar o link aí dos equipamentos que eu utilizo para gravar os meus vídeos, né, equipamentos que eu considero que são necessários, como por exemplo o tripé, né, que vocês estão me vendo aí, que eu estou apoiando o celular aí para gravar esse vídeo. É um tripé de um modelo simples de entrada, mas super funcional. Vou deixar o link aí do tripé nos comentários e na descrição do vídeo. E também a luz aí que está iluminando aqui o ambiente. Agora à noite eu estou gravando esse vídeo, então é importante ter uma luz, né? Porque não é sempre que a gente consegue gravar de dia com a luz natural. Então é importante ter um LED aí para iluminar o ambiente. Então, na descrição do vídeo, link do tripé, link do painel de LED que eu utilizo para gravar os vídeos e link do meu último vídeo em que eu falei dessa estratégia aí de publicar vídeos no YouTube, de como ganhar dinheiro no YouTube mesmo não estando monetizado, mesmo com poucos inscritos. Vou deixar o link aí desse vídeo também para caso seja do seu interesse fazer dinheiro dessa forma. É uma oportunidade, é uma estratégia, na verdade, muito boa, gente. Vale a pena assistir o vídeo. Então foi isso, pessoal. Essas foram as dicas aí que eu utilizei para juntar esses 10 mil reais aí ao longo desses meses, 16 meses. Eu considero que foi um tempo muito rápido, né? Considerando que eu sou estagiário ainda, forma agora em dezembro de 2025. Ano que vem é outra história. Mas do ano passado que eu me propus a juntar esses 10 mil até agosto desse ano, que eu bati os 10 mil,
foram meses de sacrifícios realmente, de estratégias bem aplicadas, né? Te dei aí 5 dicas, né? 5 estratégias que eu tive que utilizar para conseguir juntar esse dinheiro. Posso gravar outros vídeos falando de outras estratégias, né? Caso vocês queiram, só deixar aí o comentário que eu vou ler todos e tentar responder todos vocês. Se você gostou desse vídeo, se foi um vídeo útil para você, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para receber aí os próximos vídeos, né, que eu for publicando. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.